Vamos assim agora à ministração da palavra. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Fique com sua Bíblia aberta e vamos assim nesse instante, não é isso, declarar que o Espírito do Senhor se mova agora no seu coração, que a paz de Cristo seja derramada assim de forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A liberdade tem um preço. É o nosso tema de hoje. Isto é uma verdade para nós. Não é verdade? Então, não se consegue algo bom e poderoso, altamente bom, de qualquer forma, sem que haja um preço por trás de tudo isso aí. É imprescindível que a gente possa, na realidade assim, aprender esse caminho, que a liberdade tem um preço a ser pago. Quando nós deixamos tudo isso aí, à mercê da própria sorte, do próprio destino, nós começamos a entender o seguinte, é que na realidade as coisas elas começam a acontecer, mas não tão boas. E é interessante que a gente frise bastante isso aí. Pode acontecer? Pode. Agora eu lhe digo o seguinte, que muitas vezes, vírgula, o caminho certo, o caminho correto é pagar um preço para conseguir alcançar a liberdade. A liberdade é uma coisa boa. E por ser uma coisa boa, ela precisamos pagar assim um preço alto por ela. E isso é uma coisa assim interessante. Porque a nossa natureza, ela se inclina muitas vezes para fazer aquilo que ela quer e nunca o que Deus quer. E eis aí o problema. Por esta razão é que nós começamos a sofrer danos, prejuízos e outras coisas. Então, quando olhamos a palavra do Senhor, nós começamos a observar 3 coisas que induz assim as pessoas muitas vezes a perder assim, não é isso, o foco das coisas boas que Deus criou para eles. A primeira é a desobediência a Deus. Não é isso? O próprio Jonas é quem vai falar aqui no seu livro. E a segunda é quando o homem não quer dar a honra e a glória a Deus. Ele perde com tudo isso aí e muitas vezes perde até a própria vida. Nós temos o exemplo desse em Atos capítulo 12, versículo 23. Quando o rei Herodes ele não queria dar glória a Deus. E ele foi comido, morreu e foi comido de bicho. Entendeu? Por que isso então? Porque ele intentou assim, arrastar a glória de Deus para ele. Ele não considerou Deus. Ele não olhou para Deus. Ele não viu que Deus queria e precisava realmente assim ser engrandecido. Ele não olhou para isso. Ele olhou para ele. E a terceira é ser infiel a Deus naquilo que a gente tem que dar, doar, fazer para Deus. Nunca faça acúmulo na sua vida dessas coisas. Nunca fique dizendo assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntando aqui, depois eu entrego a Deus tudo da minha vida com juros de correção. Não existe e não faz. Não é assim que Deus trabalha. Na matemática de Deus não tem essa negociata. Na matemática de Deus não existe esse tipo de somatória. Na matemática de Deus é dai e dá-se-vos-á. Acabou. Essa é a última palavra de Deus. Então, por essas 3 razões, pelo menos preliminares que eu digo, então o homem muitas vezes perde a sua direção, perde a sua oportunidade, perde o seu convívio, perde tudo que tem de ter das mãos de Deus. É algo triste isso aí. É algo difícil. E diríamos a você que o profeta Jonas ele entrou por esse caminho. Queridos, quero dizer uma coisa interessante a você. Quando Deus tem algo a ser feito, quando Deus vai nos mandar
nos mandar fazer algo na vida, você não tem mais nada nem que pensar o que é que você vai fazer. A única coisa que você tem que fazer é obedecê-lo. Falei a semana passada sobre Abraão. Deixa eu dizer aqui um pouquinho, senão daqui a pouco eu estou tossindo aqui. Vocês vão querer chamar o SAMU para mim. Então, mas o alvo mais, o melhor que nós precisamos fazer, é fazer o seguinte, é descobrir na sua palavra o que ele tem para que nós possamos fazer. E a gente obedecer e fazer. Acabou. Acabou. Faça. Faça de bom grado. Faça de todo o seu coração. E esqueça, deixe lá, que ele não vai ficar devendo nada a você. Então, se há uma das coisas que vai nos induzir justamente a um tempo de paz, de prosperidade, de felicidade na vida, são esses princípios praticados diante de Deus. O que muitas vezes nós não levamos a sério. O que muitas vezes nós passamos por cima e não damos ouvido. Por que então? Porque são coisas simples demais. E todo mundo já fala sobre isso. Todo mundo já faz isso. Eu quero saber como é que todo mundo faz. Entendeu? E às vezes a gente vai ficar muitas vezes assim, com a dor de cotovelo, porque alguém fez, avançou, passou, se libertou, foi embora e a gente ficou. E agora? Não adianta questionar. É fazer. Isso não tem segredo, nem mistério, nem ocultismo. É uma realidade explícita. É algo que está claramente para todos. Para dotos e indotos. Só fazer e fazer de coração. E verás a glória de Deus. Amém? Jonas, eu sei que você já abriu sua Bíblia aí. Jonas capítulo 1. Vamos ver como é que está escrito aqui. Fique bastante atento. No capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a... Baixa um pouquinho aqui, esse microfone aqui, quem está controlando aí, porque senão vocês vão correr. Eu acho que já tem um grupo que já foi lá para o fundo para não ficar ouvindo. Levanta-te, vai à grande cidade. Como é que é, irmãos? A grande o quê? A grande cidade de Nínive. Vai lá e faz o quê? Não ouvi. Eu acho que eu vou ter que ler falando a vírgula, ponto, ponto e vírgula e assim por diante. Vai à grande cidade de Nínive, vírgula, uma ordem, e clama contra ela, vírgula. Se quiser eu leio até o final assim. Clama contra ela, não é em favor dela, não é a favor dela, não é bajulando ela, é contra ela. Mostrando realmente as suas atitudes, porque Nínive era uma cidade assim, grande, de 3 dias de caminhada. Uma cidade assim em que, na verdade, o pessoal era corrompido, idólatras, apóstatas, entendeu? Bom, eu não vou falar isso aí, que é o que mais existe. Você já deve saber mais ou menos o que. Adorava o Dagon. E era justamente esse povo, a prática deles, incomodava Deus. Porque Deus se incomoda com a perversidade, com a perversão, com a destruição, quando ela está acontecendo na face da terra. Isso incomoda Deus. E eu chamo a atenção da igreja nesse momento, para que a igreja veja isso aí. Que você tem esta responsabilidade, que nós temos este compromisso, de nos responsabilizar pelo bem-estar da terra. A terra foi criada por quem? Quem foi que respondeu lá atrás? Alguém respondeu lá atrás. Uma criança. Vocês estão vendo?
Uma criança respondeu e os adultos ficaram calados. A terra foi criada por quem? Pronto. Se foi ele quem criou, está escrito o quê? Do Senhor. Presta atenção. Vamos falar bem pausadamente, para você entender. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e os moradores que nela habitam. Salmo 124 fala sobre isso. Do Senhor é a terra. Se a terra está sofrendo, o que vai acontecer? Nós que fazemos parte da aliança, fomos levantados com a missão, com uma incumbência de cuidar da terra. Ou não? O problema nosso é que a gente esquece aquilo que a gente vai lendo e vai deixando para trás. Quando Deus fez a terra, fez tudo. Pode olhar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que está dizendo o seguinte: e tendo Deus criado o homem, disse a ele, domine sobre a terra. Olha aí na sua Bíblia. Dominai, tem traduções que vão mudar um pouco o sentido da palavra. Domine. Se Ele nos deu esse domínio, Ele nos deu uma incumbência. Ah, pastor, mas é tanta gente ruim no meio do mundo, não sei o quê. Sim! Enquanto mais a igreja se silenciar, quanto mais a igreja se calar, mais a situação fica pior. Nós precisamos assumir o nosso posto, assumir a nossa posição, não é nos atrelar àqueles que estão pervertidos, não. Ao nos aproximarmos deles, precisamos ver a condição de mudar a sua cabeça, mudar a sua mente, mudar a sua forma de ver. Mas se a gente se unir, nos aliar a eles, a gente vai ser um com eles. E amanhã não será mais um, serão mais dois. E o que é que Deus vai dizer então? Olha lá. O fulano que eu criei, coloquei lá. Olha como é que ele está lá. Fez igual quando ele subiu no monte, com Moisés. Diz, vê lá o teu povo como é que está. Ele disse, eu vou destruir este povo. E vou te levantar uma nova geração. Porque Moisés, como intercessor, abriu os braços na frente de Deus. A importância de um sacerdote. Que muitas vezes as pessoas não querem. Desengrejados não querem. Porque não querem se submeter. Essa importância é grande. Moisés se coloca diante de Deus. Não, Senhor, não faça isto. Porque o povo vão dizer que o Senhor não teve condição de tirá-los e conduzir pelo deserto. E Deus diz, está bom. Já que você está intercedendo e eu honro a palavra, tudo bem. Então o que acontece diante de tudo isto aí? É que muitas vezes somos arrastados por esta onda. E ao invés de intentar uma mudança, nós muitas vezes intentamos assim, um misticismo, uma mistura. E fica tudo a mesma coisa. E o pior de tudo é que esta é a maior e a pior das artimanhas que o homem pode criar. Vamos ver aqui? Vai e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, até a minha presença. Malícia eu já falei um pouco, não precisa mais comentar tanto. Eles eram cruéis, corrompidos, perversos, não é isso, contra Deus, adoradores de ídolos e assim por diante. É isso que muitas vezes a gente começa a ver por aí. Cristãos que muitas vezes saem da sua posição original para ficar muitas vezes assim voltado para essas coisas. O que fazer com isso aí? Só Deus. Mas a nossa posição nós sabemos que é nos colocar diante de Deus. E esperar realmente Deus fazer alguma coisa. Procura ver o histórico daquilo ali. Procura ver de que forma aquelas coisas estão se desenrolando, se desenvolvendo,
Vê a história. Vê o pano de fundo por trás de tudo aquilo ali. Deus tem aliança com isso? Não. E você vai meter a mão nisso aí? Vou. Você. Deus está nesse negócio? Não. E você vai entrar nesse negócio? Vou. Então é com você. Agora, não pode reclamar, não pode choramingar, não pode questionar, não pode fazer nada, nem reclamar contra Deus amanhã. Porque a ordem Deus já nos deu, biblicamente. Clama. Não é destruir a destruição das pessoas. A destruição dos males. Que o Senhor nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, toda a ação do maligno. Tudo está ao nosso dispor. Por que nós vamos bajular isso aí? Por que nós vamos guardar uma capa babilônica e uma cunha de ouro debaixo da tenda? Por que nós temos que andar dessa forma, guardando esses intrusos, esses entulhos, essas obras que vão prejudicar, arruinar a sua vida amanhã, trazendo consequências, doenças incuráveis, prejuízos em todos os sentidos da vida? Por quê? Deus estava querendo mostrar uma lição para nós. Deus estava usando o profeta Jonas para dizer: vá lá e clame contra eles. Vá lá e faça isso. Agora não fica tipo Saul. Eu vou poupar os bois gordos, as ovelhas gordas, mas o rei Agag e os bois gordos eu vou pegar eles para servir a Deus. Deus disse: não quero isso não. Eu mandei você destruir. Você não destruiu? Então hoje, o reino de Israel será rasgado de você. Quando o profeta Samuel chegou lá no monte, que falou com ele, e ele foi dando uma meia volta, eu vou ver, ele segurou na orla da sua veste e ficou com ela na mão. Nunca se viu uma coisa dessa. Diz: hoje, o reino de Israel foi rasgado, foi tirado de ti. Jonas não foi clamar contra Nínive. Jonas, voltando, não estou abrindo aspas nem fechando aspas, deixa lá. Jonas não foi clamar contra Nínive. Jonas foi simplesmente procurar desviar da vontade de Deus. Como se Deus não tivesse o que fazer. Isso é um desrespeito. Como se Deus fosse um molequinho que estivesse falando para outro molequinho. E ele automaticamente disse: vou para Tarsis. Mas chegou em Jope, aí fez, como está escrito aí, fez a sua arrumação, tinha dinheiro no bolso, então pagou, pronto. É esse o problema do dinheiro. Dinheiro não é errado tê-lo. O erro em ter dinheiro é fazer o mau uso dele. É isso aí. Vamos ver no versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Vê só. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe de quê? De quem? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você muito interessante. Bom, humanamente nós somos sujeitos a isso. Mas a pior coisa que existe é você ter a visão de Deus, ter a revelação de Deus e fazer uma palhaçada dessa. Fugir para longe da presença de Deus. Quem foi que você vai fazer isso? Quem foi que lhe disse que você consegue fazer isso? Aonde você estiver, os olhos do Senhor estarão ali. Vê só, vamos lá no Salmo 139. Ele fala melhor que eu. Salmo 139. No versículo 1, e vamos lendo aqui.
E ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tem até um corinho aí, que nunca mais ninguém cantou. Senhor, eu sei que tu me sondas. Hoje eu estou afônico. Ontem, na hora da oração, eu peguei um ar e o ventilador e botei na cara. Estava muito quente. Daqui a pouco eu estava vacilo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Me acompanhe. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Deus sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, igreja? Deus conhece você ou não conhece? Deus sabe onde é que você está ou não sabe? Deus está vendo o seu coração ou não? Deus está vendo os seus projetos para amanhã ou não? Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Interessante, não é? Quando a gente começa a mergulhar na palavra e a gente vai, não precisa nem pregar, só ir lendo, pausando e meditando. Isso você vai descobrindo justamente aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele é poderoso, capaz de fazer. É isto, é a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes tem pessoas que ficam com a palavra resmungando para lá e para cá. Ó, meu irmão, o que é isso? Abre a palavra e lê, que ela vai falar com você. Ou então, arranja um guru e bota perto para poder ficar consultando. Tu me cercaste por detrás e por diante, versículo 5. E puseste sobre mim, o quê? A tua mão. Concordam? A tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Por que maravilhosa? Porque quando o salmista diz o seguinte: tu me cercaste por diante e por trás, e puseste tua mão sobre mim, e você olha e não vê. Você está vendo agora algo sobrenatural de Deus cuidando de você, aonde você estiver. Amém? Aonde você estiver. Por que isso acontece? Saia da incredulidade e mergulhe no campo da fé. Sete. Para onde mirei eu do teu espírito? Jonas devia estar olhando para isso aqui. Para onde é que eu vou correr da presença do Senhor? Para onde é que eu vou me esconder da presença do Senhor? E segura isso daí. Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno ou no céu, pode olhar aí, é isso aí mesmo. Ou no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Aí vem agora aquele questionamento para aquele irmão que muitas vezes: hoje eu não vou para a igreja porque eu não quero ouvir. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou de bico grande e eu não vou fazer pirraça, vou fazer birra, entendeu? Que é para os outros entenderem que eu estou, não é isso? Estou todo complicada ou complicado, seja o que for. Hoje eu não vou porque eu vou fazer isso, que é para poder sentir. Você já viu alguém comer veneno para o outro morrer? Sai dessa. Não existe esse negócio de eu comer veneno e o outro morrer, não. Quem vai morrer é quem comer. Tem que levar a coisa como ela é real. A gente precisa deixar de tanta bajulação.
omitir tanto a verdade, esconder tanta realidade. Aí alguém diz, eu não vou porque vão falar duramente comigo. É uma coisa que eu não gosto, por isso que eu só chego aqui na hora de pregar para não estar conversando com ninguém. Não quero saber da vida de ninguém. Agora o que Deus mandar, eu desço na madeira. Você está entendendo? Quero saber da vida de ninguém. Pode prestar atenção. Eu não me comunico com ninguém. Poucas pessoas, 1, 2, 3. Quando mando oração, deixe lá. Deus abençoe. Nem com família que estão lá fora eu não falo. Agora, na hora que ele estiver pregando, se Deus mandar, meu irmão, tenha paciência que eu não vou engolir não. Porque senão, a minha orelha não aguenta esticar muito não, e eu sou frouxo para isso. Entendeu? Sou mole. É melhor passar para você e dizer a você, mas você diz que não quer vir para não ouvir, Deus vai providenciar isso aí e vai te levar onde você estiver. E se você disser assim, não quero ouvir, segura a consequência lá na frente. Porque Deus não é menino. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. São atributos naturais de Deus. Aí quando chega lá do outro lado, mas eu não sabia por quê. Mas por que aconteceu isso comigo? Aí dá vontade da gente dizer, não, eu sei o que é. Chora mais um pouquinho. Chora, coração. Corra para a presença de Deus, é o lugar do crente lá. Corra, para com esse negócio de ficar confiando na evolução da atualidade, que todo mundo é o eu sou, eu acho, é o cara. A população atual é tão desenrolada, eu ia dizer uma coisa, mas não posso dizer, que não pode desenrolar muito, senão vai ter a semelhança de papel higiênico. Você está me entendendo? Essa é a verdade. Se a gente começar com muita brincadeirinha com Deus, eu não estou dizendo que Deus não é misericordioso, Deus é misericordioso, é bondoso. Se você caiu, Ele levanta. Se você está com um problema, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te cura, Ele te renova, Ele te devolve tudo que você perdeu. Agora não faça charme com a sua postura diante de Deus, achando que Deus, na realidade, tem que engolir isso aí de você. Não, Ele conhece tudo, Ele sabe onde você mora, Ele sabe quem é você, Ele sabe que hora você dorme, Ele sabe que hora você acorda, Ele sabe para onde você vai, Ele sabe onde você trabalha, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você vai fazer amanhã e o que você vai fazer para o ano. Versículo 11. Se disser, de certo que as trevas me esconderão, me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Quer dizer, o salmista está dizendo o seguinte, eu vou para um lugar bem escuro, porque nesse lugar bem escuro, Deus não vai me ver ali. Mas a palavra está dizendo o seguinte, neste lugar aí, é como se você estivesse numa luz, na densa luz durante o dia. Ele está te vendo. Porque os olhos do Senhor são puros. Os olhos do Senhor são realmente assim fortes, poderosos. Ele não tem problema de ver aonde é que estejamos. Em qualquer lugar que a gente estiver, Ele estará nos vendo. E Jonas caiu nessa bobagem e entrou de gaiato. No versículo 12 ele diz o seguinte, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para mim a mesma coisa. Pois puseste os meus rins, possuístes os meus rins
cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque é de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Entendeu? A minha alma sabe muito bem que tu és maravilhoso. Não esconda isso aí não. A minha alma sabe muito bem que o meu Deus é maravilhoso. E por que agora eu quero fazer essa trapaça? Por que agora eu quero, entendeu? Procurar enganar. Mas foi assim que ele disse: vá lá e clame contra esse povo que me engana. Esse povo que me provoca ira. Vá. Então, no versículo 14 diz o seguinte: eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E se sabe, então cumpra. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deu para entender? Os teus olhos. O profeta está dizendo o seguinte: olha, Senhor, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Antes de ser formado, os teus olhos já me contemplavam ali. Eu já estava vendo, como se ele estivesse dizendo assim: eu vi o Senhor com uma câmera ali, não é isso? Me filmando. Eu não tinha sido formado ainda, mas o Senhor já me via. Tamanha é a ciência e presciência de Deus também. Entendeu? Aí chega agora o marmanjão achando que Deus não sabe de nada. Quebra a cara. Versículos 16, desculpem. Os teus olhos viram o meu... Desculpa, no 17. Quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos. Preciosos são os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Vamos um pouquinho mais adiante. Lá no versículo 21 diz o seguinte: não odeio eu, ó Senhor, aquele que te odeia, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti. Isso é o que o salmista está dizendo. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Aí ele chega diante de Deus agora e diz: sonda-me, ó Deus. Veja bem, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Hein? Só 2 pessoas responderam. E guia-me pelo caminho. É isso aí. Eu creio que esta é uma confissão básica, quer dizer, é uma base para nós. É uma confissão que não deve ser feita, deixar de ser feita. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Mas uma coisa interessante, nós começamos a observar, Deus viu o comportamento de Jonas. Deus olhou para Jonas e viu justamente como ele estava fazendo. Queridos, aprendam uma coisa, ainda que você não queira praticá-la, mas aprenda pelo menos.
Se nós dizemos somos servos do Senhor, que somos servos. Que servo é este? Servo é aquele, no grego é o doulos, né? É aquele chamado, aquele que é acorrentado. Ele não tem direito sobre si. Então todo o tempo ele vai estar trabalhando, mas a pulseira, ou então a corrente vai estar ali no seu punho. É o doulos. E o que acontece com isso aí? É que diante de um quadro de servir, de servo, desta forma, quando Deus disser, faça, você não tem que estar questionando. Você não tem que botar arrodeio, você não tem que botar pano quente, você não tem que procurar camuflagem para fazer. É cumprir e acabou. É fazer, acontecer e pronto. Não é guardar essas bagagens velhas, mal forjadas. Não. Pronto, eu tenho isso para fazer, vou fazer. Se eu não puder, eu vou dizer, Deus, olha, eu não estou aguentando, não estou podendo. Essa semana eu fiquei com o coração assim, angustiado. Um pastor me chamou para ir tocar o chofar em uma festa de tabernáculo. Eu até chamei as pessoas, uma pessoa para ir comigo, o Paulo estava convidado para ir comigo. Quando foi de tarde, aí eu entrei no aço. Aço duro, atacou. Aí lá vai eu, igual aqueles pomos da asa quebrada. Aí eu disse, apóstolo, é o seguinte, infelizmente, não dá para ir. Foi que houve? Estou aqui, me desmanchando aqui em dor. Aí disse, não, meu amado, não tem problema não. Deus te dê melhora, que Deus te abençoe. Disse, mas não era isso que eu queria. Se eu tivesse somente pulando numa perna só e não fosse essa dor tão insuportável, eu ia agora, não tem problema com isso não. Mas só que acontece o seguinte, é que o negócio não estava muito bonitinho. E resultados, é que eu digo o seguinte, se Deus te chamou, voltando ao assunto, vai, faz acontecer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Aquilo que é dele, aquilo que é para ele, porque por ele, para ele e por ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está escrito lá em Romanos. E por que a gente vai tirar dele? Por um sentimento? Por um probleminha? Por um negocinho? Não, porque amanhã minha perna vai doer. Porque amanhã eu não vou poder, porque eu vou. Só não descobre que é enrolado quem é cego ou doido. Mas Deus já detectou tudo que viu. Se Ele conhece o nosso coração, Ele vai lá no nosso íntimo e diz, olha, é isso aqui, ó. A ruína da tua vida é isto. O problema da sua vida é isso aqui, ó. Eu vejo uma coisa muito interessante, sempre estou falando sobre eles, são os judeus. Tudo quanto eles fazem assim na íntegra. Na íntegra. Eles não deixam brecha para ninguém se meter no meio, na frente. Agora é um povo bem sucedido. Porque eles fazem por amor a Deus. Se é de Deus, acabou. Eles fazem com precisão mesmo. Eles sofrem, pagam preço, brigam. Se tiver que enfrentar a morte, eles enfrentam, mas eles querem fazer aquilo que... Claro que você vai encontrar pessoas lá que são pervertidas. Isso aí em todo canto. Mas aquele que é chamado, você vai ver que a qualidade dele é encher a boca. Encher o coração e a boca para falar. Deus viu o comportamento de Jonas. Mas o Senhor foi... Agora presta atenção aqui. Jonas pegou o quê? Tinha dinheiro, comprou a passagem, foi para Jope, de Jope foi para Tarsis. E
no porão do navio, Jonas foi dormir. Oh, aleluia. Está lá Jonas dormindo. Deus sempre vai ter um jeito de falar ao coração, ou para a vida daquele que se controverte, ou deixa de obedecer assim à sua vontade. Deus sempre vai ter um jeito. Ninguém pense que vai ficar o tempo todinho assim. Como se dissesse assim, olha, deixa ele lá, ele não se mete com isso não, não é isso tudo não e tal. Não! Ele está vendo tudo. E como Deus queria tratar com aquele povo, mandou o seu profeta aí. Profeta. E profeta é a raça mais odiada da face da terra, chama-se profeta. Não é esse profeta que sai dizendo assim, você vai enricar amanhã, você vai fazer isso. Esse daí ninguém se ocupa com ele não, porque só fala coisa boa. Mas o profeta ministerial, esse é o pior que existe. Se o cara puder, eu mato esse infeliz, mas não deixa ele viver. E Jonas foi essa pessoa que pisou na bola. Olha o que foi que Jonas fez. Mas o Senhor, versículo 4. Jonas 1:4. Mas o Senhor mandou o quê? Ao mar um grande, o quê? Presta atenção agora. Um grande vento. Mas para que isso tudo só para uma pessoa só? Ele não podia ter pegado por a gola da camisa e puxado. Vem cá, Jonas. Deus não faz assim. Quando alguém acha que deve se rebelar, Deus deixa. Vá. Você já sabe como é? Sei. Então vá. Você já conhece toda a história? Conheço. Você sabe como é que são as consequências? Sei. Então você quer ir? Quero. Então vá. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Deus não criou o homem para ser manipulado, não. Ele deu livre-arbítrio. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Foi um ventinho, não foi o ventinho do ventilador não, coitadinho. Um grande vento. E fez-se no mar uma tempestade. E o navio estava a ponto, algumas traduções dizem aí, de se despedaçar. Você viu aí? Oh, mas peraí, esse é o Deus vingativo? Que Deus carrasco é esse? Não é Deus carrasco. Deus trabalha de forma tal. Ele não bajula ninguém. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é real. E Ele faz as coisas com justiça. E Ele te chama. Ele entrega aquilo que Ele quer entregar a você. Ou então manda você esperar. E Ele quer lhe dar assim o melhor na vida. Deus age dessa forma. Mas Deus também não se mistura com essas essas trapaçazinhas que muitas vezes o homem quer fazer. Pode ir. Nós precisamos entender que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Os intempéries, Deus tem domínio, tem sim. Tudo. E no versículo 5 diz, vê só como Deus trabalha. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Porque nós sabemos que em todo canto existe vários deuses, né? Hein? Ou não? É. Existe sempre vários deuses em várias partes do mundo, em todo lugar. Mas existe também o Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tremeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas. Mas nem o Deus deles, nem as cargas do navio puderam fazer nada da embarcação que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e foi fazer o quê? Hein? Hein? Foi dormir, pessoal. É o sinal daquele que sai da presença de Deus
dormir, acabou o compromisso. Espera. Espera. Porque a mesma onda, o mesmo gigante que o empurrou para aquela situação, se você não cuidar dessa situação, o mesmo gigante volta para te tragar. Ninguém brinque. E o que ocorre? Levanta-te. Eles disseram, clama ao teu Deus, falando com Jonas. Clama a ele. Assim, para que ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Quer dizer, nesse momento aí, eles começaram a abrir a parada, né? E diziam, cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Então lhe disseram, declara-nos quem tu és. Neste momento aí, é a hora da identificação. Enquanto alguém está camuflado, alguém diz, será que é esse? Será que é aquele ali? Será que não é esse? Mas na hora da prova dos 9, o que é que vai acontecer? Tem que se identificar. Fui eu, sou eu. Porque se Jonas tivesse fechado a sua boca para dizer, eu não sei, ele teria sofrido com isso aí. Então disseram, declara-nos agora. No versículo 9 diz o seguinte, e ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha onde ele foi parar. Eu sou hebreu e temo ao Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Agora vai com você, cabra velho. Agora não tem mais saída. Estou falando essa linguagem bem simples para você entender. Agora não tem mais saída para você. Vai correr para onde agora? Você está diante da presença do Deus que fez tudo. Você correu para não obedecê-lo. Você está escondido. Você está na inércia aqui. Não quer se mover. Veio para esse lugar de esconderijo para dormir, enquanto tudo está se arrebentando lá para cima. Eu acredito que o comandante deve ter dito, ô seu irresponsável, levanta daí agora. Senão a gente lhe mata. Mas a Bíblia não mostra que ele falou isso. E no versículo 10 diz, então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque lhe tinha declarado. Disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar se tornando cada vez mais tempestuoso, enquanto mais Jonas estava no mar, enquanto mais Jonas estava na embarcação, sem nada declarar, sem tomar a iniciativa, mas as águas iam ficando violentas, furiosas, a ponto tal de despedaçar até o navio, se fosse o caso. Ou afundar tudo. Porque ali precisava de uma palavra verdadeira. Ali precisava de alguém que tomasse a iniciativa e dizer assim, olha, eu sou o culpado disso aí. Mas peraí, só porque o Senhor mandou você ir falar para aquele povo que está acontecendo isso? Sim, Senhor. Sim, porque o que Deus manda fazer, Ele não manda mais para ficar repetindo, não. O que Deus manda fazer, Ele quer que mande e que se cumpra. Temos que fazer cumprir. Temos que fazer acontecer. Não tem esse negócio de mimimi, ou não sei de quem, ou meu amado, meu irmão, meu não sei quem. Não, 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 não. Ouça ele, vá, faça acontecer. Quando você retornar, vai cuidar daqueles. É dessa forma que Deus age com a gente. No versículo 2 diz o seguinte, ele disse, levanta-me e lança-me ao mar. E o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa
vos sobreveio esta grande tempestade. Viu aí agora? Jonas criou um problema para o gigante, assanhou o gigante. Jonas provocou o gigante. Na hora que o gigante chegou para tragá-lo, então ele disse: não, agora eu tenho que ir para a boca do gigante. Caso contrário, muitos vão perecer por minha causa. E muitas vezes isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Não é isso? Diante de uma postura, de uma ordem de Deus, quando a gente fecha os olhos para isso, quando a gente ignora, procura ignorar essas coisas, então o que vai acontecer? Deus começa agora a entrar com providência. E por causa dessa providência que Deus libera, porque foi aquilo ali, Deus liberou o vento forte, grande vento. Deus liberou a tempestade. Deus fez uma sacudidela forte para acordar o coração dos dorminhocos, a mente. E isso aconteceu? Sim. Então, para que alguém tomasse uma postura, chegasse diante de Deus, dissesse: Deus, me perdoe porque eu errei. Me perdoe porque tudo isso aconteceu e muitos iam perecendo por minha causa. Me perdoe por eu ter deixado de cumprir a sua ordem. Me perdoe porque eu dei ouvido à minha vontade, à minha natureza, à minha carne. Falou mais alto. O meu querer falou mais alto. A minha postura falou mais alto. Eu fiquei assim como se fosse um fugitivo. E por esse motivo, eu ia deixando de fazer a vontade do Senhor. E ele disse para a embarcação: joga-me, para a tripulação, joga-me assim dentro das águas. E jogaram. Quando jogaram, aí já tinha um transporte submarino lá embaixo de boca aberta esperando Jonas. Entendeu? Ele agora não vai mais sofrer no navio, agora ele vai andar de submarino. Viagem boa da história. Recebeu, fechou a boca. E aí, Jonas, tu vai para onde agora? Eu acho que ele deve ter conversado no coração do peixe. Tu vai para onde? O que é que tu vai fazer agora? Aí Jonas disse ao peixe, não está escrito não, viu? Jonas deve ter dito ao peixe: não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou orar a Deus e dizer que eu me arrependi do que ele fez, do que eu fiz, e eu sofri, e ameacei a minha vida e a vida de muitos. Então eu quero me arrepender agora de tudo isso aí. Eu quero ser obediente. E orou, se arrependeu, e Deus disse ao peixe: joga ele na terra, joga ele fora. Automaticamente o peixe jogou ele fora. O gigante jogou ele fora. Quando Jonas saiu dali, bateu a poeira, sabe que ele tinha poeira, que ele estava saindo dentro d'água, né? Bateu a poeira e disse: olha, mais outra não, vou para Nínive. Foi para Nínive, mas só quando chega em Nínive, aí ele começa a anunciar. Você veja que as pessoas estavam tão sobressaltadas com isso aí, que o próprio rei, ouvindo a mensagem, ele chegou e disse o quê? Toda Nínive será consagrada ao Senhor. Todo mundo vai ter que jejuar durante 3 dias. Todo mundo vai fechar a boca, inclusive os animais terão suas bocas amarradas. Ninguém vai comer nem beber durante 3 dias, porque nós estamos na porta da destruição. E assim eles fizeram. E Deus deu livramento para Nínive. Deus fez com que Nínive fosse salva de tudo aquilo ali. Onde era que estava o problema? No profeta. Quem era o profeta? Um homem de Deus. Quem era ele? Aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus. Pode ser eu, pode ser você. E que muitas vezes Deus está querendo fazer algo. Às vezes não vou dizer que seja para uma cidade, mas às vezes pode ser para um povo, para um grupo, para uma pessoa. Aí você, não, que nada, eu vou curtir. Uxi.
Não, porque não posso, porque não dá, porque não sei o quê. Essas argumentações não devem estar no nosso vocabulário. Nós precisamos entender que o Senhor, que Deus é o Senhor. Senhor quer dizer dono, dono. Senhor é o dono de tudo. Se Ele é o dono, Ele vai fazer aquilo que Ele apraz, como Ele quiser, quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. Muitas vezes nós queremos assim, nos prender, achamos que estamos por cima da carne seca, como diz as pessoas, adágio popular, desculpa eu falar isso. E nós vamos fazer aquilo que interessa a nós. E achamos que estamos seguros. Deixa eu falar para você nesse momento. Se você quiser reproduzir isso para alguém, fale e diga que foi a Bíblia que falou. E eu vou reproduzir isso aqui para você. Se você não estiver em ordem diante de Deus, ninguém vai estar seguro. Não confie no que você tem. Porque o que você tem, meu Deus do céu, é isso. O ciscozinho de poeira que tem na mão da pessoa. Deus chega e tira. Fácil, fácil, fácil. Não brinca com isso, pessoal, pelo amor de Deus. Não fique nesse mundo assim, de tanta provocação diante de Deus. O tempo está chegando, a hora está correndo. Deixa de poupar muitas coisas que você muitas vezes fica pensando que está no seu controle. Não! Não! O homem não tem nada no controle. Se ele não estiver em Deus, tudo estará solto. E ainda que ele esteja em Deus, ele tem que ser submisso para dizer: Senhor, eu estou aqui, o que eu sou é do Senhor, o que eu tenho é seu, tome a minha vida em suas mãos. Queridos, Deus não tem problema de fechar a porta para ninguém. Como não tem problema de escancarar os janelões dos céus para você. As cancelas maiores que existiam, Ele pode abrir para você. Dar o melhor da terra para você em pouco tempo. Isso é uma questão de Deus, não nossa. Deus não tem problema com isso. Ele é fiel. Ele é bom. Agora deixa eu abrir aqui o entendimento. Porque eu percebo que depois da pandemia para cá, muita gente ficou deitada no colo da zona de conforto. Muitos ficaram repousando indevidamente. E me desculpe eu falar uma verdade aqui agora. Não estou falando só com a igreja aqui. No geral, muitos ficaram dirigidos por uma mentira. Mentindo. Muitos ficaram criando histórias mentirosas para fundamentar o seu erro. Igreja, eu quero dizer uma coisa a você nesse instante: acorde para isso. Acorde para isso, seja o que você é. Faça para Deus o que você fazia antes de coração. Não crie essas histórias infundadas, fraudulentas, negativas, mentirosas. Não ande com isto, porque é um perigo para você, para sua casa, para sua família, para os seus bens. Não se confie em bens. Bens materiais, ele pode sumir. Basta afundar a terra, pronto. Já foi embora. Quantas coisas estão acontecendo por aí pelo meio do mundo? Lugares que não podiam passar um tornado, está passando. Quantas coisas estão acontecendo por aí afora? Não vou falar disso agora não, que não dá mais tempo.
estão tudo desaparecendo. Por causa da natureza do homem. Cheio de razão. Bicudo. Quando eu digo bicudo, é homem e mulher. Genérico. Manhosos. E mentirosos também. Você está me entendendo? Eu não estou puxando sardinha, fogo para assar sardinha de ninguém. Estou falando aquilo que Deus me permite falar. Se Ele me permitir parar, eu paro também. Mas, sobretudo, tenho certeza que se você deixar isto que você muitas vezes pensa em andar com ele ou com ela, essa prática, você estará preservando a sua vida e tudo quanto você tem e quanto você é. Muitas vezes nós não temos, somos acostumados a ficar conformados com aquilo pouco que Deus muitas vezes permite, e Ele queria fazer mais, e a gente se empolga por um pouco que tem, e começa a aprontar com Deus. Ontem eu estava falando aqui no culto de jovens o seguinte, a história de um pescador. Conta-nos a história de um pescador da seguinte forma, é que ele pescava os peixes pequenos, ele guardava tudo no borná, como diz o pernambucano, no bisaco. Mas os grandes, ele jogava fora. Mas por que ele fazia aquilo ali? Um dia alguém questionou ele, ô fulano, me diga uma coisa. Por que você só segura esses peixinhos pequenininhos aí? E você não sustenta os peixes grandes? Ah, se eu estivesse lá. Quer dizer, rapaz, deixa de ser burro, rapaz. Passa o dia todinho aí, quando pega um peixe grande, joga fora. Ele disse o seguinte, é porque a vasilha que eu tenho em casa só presta para assar peixe pequeno. A minha vasilha não presta para assar peixe grande. Isso aí diz respeito à nossa vida. Somos muitas vezes controlados por essa espécie de sentimentos, que muitas vezes não podemos ir além no reino de Deus. E eis o motivo que muitas pessoas ficam agora pulando de um lado para o outro, porque eles sabem que um dia vai encontrar uma promessa ali. Não! Você tem que começar do zero, de onde você começou, Deus vai te abençoar, bota a cabeça para funcionar e Deus fará florescer a sua vida. Deus é fiel. Quando Deus fez os céus e a terra, Ele disse, haja luz, e houve luz. E a Bíblia nos diz que Ele nos fez imagem e semelhança. E quando a gente olha imagem e semelhança, não vou explicar tudo. Ele estava nos dando também o direito, olha, eu fiz, vocês continuem fazendo. E façam como eu fiz. Deus fez com abundância, Ele quer que você faça com abundância também. Deus fez grandes coisas, Ele quer que você faça grandes coisas, mas eu não sou Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte em João, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e as farás maiores do que as que eu fiz. Você está entendendo? Agora o problema é que nós somos acomodados. Congelados, só vai até aqui, daqui para frente agora é curtição. Sai dessa, estruture a sua vida e viva bem. Agora uma das coisas que são essenciais para nós, obediência a Deus. Obedeça a Deus, deixe Deus fazer o melhor sobre a sua vida. Deixe Deus te dar o melhor. Você não tem capacidade de receber, então passa para alguém, mas deixa Deus te dar o melhor. Agora, para dar o melhor, una-se à natureza de Deus, e Ele vai fazer o melhor acontecer. Você crê? Faz sim, porque é Ele quem faz, não é você nem eu.
Passa só atrelar, unir, conectar, e aí já está acontecendo. Nós vamos parar por aqui porque teve um momento da ceia, mas eu gostaria de fazer uma oração também nesse momento. Saiba de uma coisa: os olhos do Senhor repousam por sobre toda a terra. Não entenderam? Os olhos do Senhor repousam sobre toda a terra para fazer acontecer grandes coisas. Segundo de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Que Deus comece a abençoar você. Fique de pé nesse instante. Enquanto eu mando você